Oi, doutores. Sejam bem-vindos novamente. O tema que nós abordaremos nesse tópico aqui é um dos mais importantes e mais melindrosos que você vai ter que deparar durante esse curso. Olha só, a busca e apreensão ela é regulamentada pelo Decreto 911. E a busca e apreensão é o meio de defesa que o banco tem para se precaver com relação àquele cliente que fica inadimplente. O que acontece na prática é que é uma forma que extrapola sobremaneira os direitos do consumidor. Então, assim, é uma medida que só causa prejuízo para o consumidor, beneficiando os bancos. Então, você tem que tomar muito cuidado com ela, tá? A busca e apreensão, como dito, está no Decreto 911, que regulamenta. Caso você queira adentrar mais sobre a busca e apreensão e saber mais sobre esse assunto, basta ler o Decreto 911. Mas o que eu vou passar para vocês agora é que na prática o que eu tenho que me preocupar com a relação da busca e apreensão, tá? Olha só, a busca e apreensão ela nunca vai ocorrer se o cliente estiver em dias, a não ser que o banco erre e ingresse com a busca e apreensão, com o cliente pagando as parcelas normais. É lógico que o banco vai responder por esse erro. Mas então, a busca e apreensão ela é derivada do inadimplemento. Ou seja, a partir do momento que o cliente deixa de pagar, pode ocorrer a busca e apreensão. Tá? Que eu posso te dizer acerca disso aqui para o nosso caso aqui? Tem clientes que deixam de pagar. Realmente a situação deles é essa, ou então já está bem atrasado com relação a isso. O que eu posso dizer para vocês? Tem que fazer uma consulta diária, é um meio de precaução. Se o cliente, você sabe que ele tem a iminência de uma busca e apreensão, você tem que começar a fazer essa consulta diária do nome dele, tá? Então você pode fazer ela de forma orgânica, consultando todo dia no TJMG. Aqui no escritório a gente faz a consulta ao mínimo 2 vezes por dia, uma de manhã e uma tarde. Uma de manhã e uma tarde, pelo nome do cliente no site do Tribunal de Justiça, tá ok? Então a gente faz essa consulta. E também a gente tem mecanismos de busca. Aquele mecanismo que eu indiquei para vocês anterior, que faz a consulta no nome da parte do advogado do banco, da parte ré, por ele já é possível você ter uma certa noção de contra quem está sendo distribuída as buscas e apreensões. Então, se você já viu lá e viu que é o nome do seu cliente, você já está ciente. Só que esses mecanismos, você também pode utilizar eles em favor para fazer busca de qualquer nome, de qualquer expressão. Então você poderia muito bem colocar para fazer a busca do nome do seu cliente. O custo médio é de R$ 9,90 a R$ 10. Hoje, por exemplo, o Jus Brasil faz esse tipo de consulta e o custo é R$ 9,90 por mês. Então é busca em todos os diários oficiais. Então essa publicação ela vem diariamente. Então se houver a distribuição da busca e apreensão, você está ciente disso. Como que você faz essa consulta? Olha só, analisa comigo. Você fez a consulta, digamos que o banco distribuiu a busca e apreensão. Dentre o prazo de distribuição da demanda, até encaminhamento para o cartório, do protocolo até o cartório, lá no cartório, na secretaria, vão fazer a análise do processo, fazer conclusos os autos para o juiz, fez conclusos os autos para o juiz avaliou o processo, deferiu o liminar, retorna para a secretaria, que lavra o mandado, que expede para o oficial de justiça, que sai em busca do bem. Então, todos esses procedimentos, a média é que leva no mínimo de 10 a 20 dias para que ocorra esse procedimento. Se acontecer num prazo rápido, digamos que 2, 3 dias, é porque tem alguma conchave do banco com o cartório, não tenha dúvidas. Porque a justiça no Brasil nada anda de forma célere, infelizmente não. Mas o que eu posso dizer para vocês? No mínimo você vai ter 3 dias para estar fazendo a consulta, para analisar que teve a busca e apreensão e informar para o seu cliente esconder o veículo. Tem que esconder o veículo. Nós, como advogados, nosso papel é brigar pelos direitos do cliente, é resguardar o direito dele. Então, se é um direito dele de esconder o bem, não é crime, ele está exercendo o direito dele, então o correto é mandar ele guardar o bem mesmo, esconder. Ele pode fazer a troca do bem, deixar o bem
com outra pessoa do convívio dele, por exemplo, um parente que reside em outra cidade, ele faz a troca do bem. Se o oficial de justiça chegar e o bem não tiver, simplesmente deu o mandato não cumprido porque não encontrou o bem. Não tem o que se dizer, entendeu? Acontece também de haver, no caso da distribuição da busca e apreensão, o que ocorre também é que você tem que fazer um pedido de conexão dos processos, tá? Você pode conseguir suspender essa busca e apreensão. Como que você pode suspender essa busca e apreensão? Olha só, se você distribuiu o revisional antes e a busca e apreensão veio posterior, entenda que há uma dicotomia aqui de pedidos, há um confronto de pedidos, porque são as mesmas partes, é o mesmo objeto da ação, só que a finalidade é totalmente diversa. Um é para retirar o bem do autor e entregar para o banco, outro é manter o bem no autor, com o autor. Então, quem distribuiu o primeiro vai dar litispendência com relação ao segundo processo. Então, assim, 80% dos juízes acatam esse pedido de conexão e suspensão do processo de busca e apreensão se você distribuiu o revisional antes. Então, é muito importante a distribuição da revisional antes da ação de busca e apreensão. Tá? O que eu posso dizer também acerca dessa conexão? Essa conexão é um meio de defesa, né, que você tem com a busca e apreensão. Às vezes a busca e apreensão ela é distribuída de má fé pelo banco, mesmo após o depósito judicial. Você está depositando judicialmente, o banco vem e entra com a busca e apreensão. Isso acontece? Acontece. Tá? É fato. O banco, como eu disse antes, ele não age de total boa fé. Quando ocorrer uma situação como essa, você tem que estar precavido. Então você tem que informar para o cliente para que o cliente não passe um transtorno. Ele pode querer culpar a sua atuação de não ter informado ele que isso poderia acontecer. Então, se você já está ciente que um fato como esse pode acontecer, você já informa o seu cliente: olha, o banco entrou maliciosamente com a busca e apreensão, esconde o bem que posteriormente nós vamos entrar com a ação de indenização por danos morais contra o banco. E se o banco prendeu o carro do cliente, mesmo o cliente estando depositando judicialmente? Porque pense, o juiz ele, nem sempre ele vai saber que ele já tem uma liminar para aquela decisão, ele vai soltar a liminar e o oficial de justiça vai cumprir. Olha só, se acontecer uma situação dessa, é só você pegar os autos, o comprovante de depósito e juntar no processo, que você tem um prazo de 5 dias, dentro do prazo da purga da mora, você consegue retirar o veículo tranquilamente. Mas e o transtorno que você causou para o seu cliente? Isso pode causar um transtorno que pode ser um reflexo negativo no seu trabalho. Então, não é aconselhável deixar chegar a esse ponto de efetuar a prisão. Outra coisa que eu quero falar para vocês, olha só, a busca e apreensão, na verdade, ela é o demônio da ação revisional. Ou seja, se você entrar com a revisional, não guardar as cautelas, mandar o cara parar de pagar e deixar prender o veículo dele e não tiver condição, a culpa é toda sua, entre aspas, né? Mas assim, toda a responsabilidade vai cair sobre você. O cliente mesmo, para a sociedade, ele vai falar que você deixou acontecer tudo isso. Então assim, você tem que se resguardar. É fato. Mas, por outro lado, você pode usar a busca e apreensão a seu favor. A busca e apreensão, além de você poder consultar pela OAB do advogado do banco as buscas e apreensões para poder fazer a captação dos clientes, ir atrás dos clientes, fazer a divulgação do seu trabalho, você também pode usar esse argumento como um gatilho mental para estar fechando as ações com seus clientes. Ou seja, o cliente, a partir do momento que existe a busca e apreensão e ele ainda não fechou com você, a revisional já não é mais uma faculdade para ele, é uma necessidade. Então você pode usar esse argumento a seu favor como gatilho mental. Então você pode trabalhar em cima disso, especificando para ele que ele pode perder o bem, que se ele não perder o bem, que se ele não entrar com a defesa, ele vai perder o bem, que você está fazendo a consulta para ele e tudo, entendeu? Então assim, é uma boa arma para você forçar o cliente a estar fechando o contrato contigo e estar entrando com a revisional, tá? Então, doutores, acerca da busca e apreensão ainda, a matéria de defesa que você vai utilizar, você pode utilizar algumas questões de defesa. Você acha todo o conteúdo na internet? A gente tem algum conteúdo aí também? Então, doutores,
Então, doutores, ainda acerca da busca e apreensão, a gente vai tratar agora da matéria de defesa. Eu vou falar para vocês a nossa matéria de defesa, mas tem muita questão, material jurídico em cima disso, jurisprudência que vocês podem utilizar nas peças de vocês, tá? A primeira matéria de defesa que a gente pode questionar é a reconvenção, tá? Você pode fazer sua defesa com base numa reconvenção. Não é o aconselhável, não é o que eu faço, tá? É a regra que eu entro com a revisional mesmo. Pode até acontecer da revisional ficar suspensa por causa da busca e apreensão. Já aconteceu, não é normal não, porque o banco não tem essa cautela de pedir a conexão dos processos, mas já aconteceu comigo. Mas o juiz aceitou a inicial e o meu negócio era fechar o acordo extrajudicial. Acabei que eu fechei o acordo extrajudicial e para mim não fez diferença nenhuma, mas é uma matéria, é a reconvenção, tá bom? Constituição em mora, tá? Para o banco entrar com a busca e apreensão, ele tem que constituir o seu cliente em mora. Ou seja, o seu cliente tem que ter recebido uma notificação extrajudicial no endereço e o banco, quando distribuir a busca e apreensão, ele tem que juntar isso no processo, essa prova da notificação. Então, eu já consegui derrubar a busca e apreensão, cliente que já tinha perdido o veículo, eu já consegui derrubar a busca e apreensão com base nesse princípio, na ausência de constituição em mora. O banco não encaminhou nada, ou se encaminhou, não juntou no processo, ele não fez prova dessa constituição em mora. E eu falei que o cliente nunca tinha sido constituído em mora. É um dos requisitos do Decreto 911. Então, ele tem que ser constituído em mora. Então, é uma boa matéria de defesa. Ver se houve a notificação do cliente extrajudicial, no mínimo encaminhado para o endereço do contrato, tá bom? Não necessariamente o cliente tem que ter recebido. O princípio da cartularidade. Olha só, é um título executivo e, como tal, o banco tem que juntar aos autos o contrato original. Então, é uma matéria de defesa? Às vezes o juiz não acata, mas às vezes o juiz pede para que o banco junte o original e às vezes o banco nem tem o original, tá? O assinado pelas partes. Então, assim, é uma matéria de defesa. Se é matéria de defesa, você tem que brigar em cima disso. Então, tem que ser o contrato original juntando aos autos. Eu já tive casos, poucos, um ou dois, em que o banco sequer juntou contrato. Sequer juntou contrato na busca e apreensão. Lógico que a busca e apreensão não tinha sido efetivada, mas foi uma matéria de defesa que eu juntei para mim questionar. E realmente o juiz indeferiu a inicial de busca e apreensão. Tá? Teoria do adimplemento substancial. Teoria do adimplemento substancial. Hoje, alguns tribunais entendem que se você pagou uma quantia montante, um montante suficiente, suficientemente capaz de saldar o valor do principal, que é o do veículo, e ainda extrapolar esse valor pagando um pouco da remuneração, ou seja, uma média de no mínimo 70% do valor do contrato já foi pago. Então o banco ele não pode entrar com busca e apreensão, ele deveria entrar com uma ação de cobrança cobrando esse resultado de você. Então tem essa teoria do adimplemento substancial, basta você pesquisar aí no Google, você vai ver. Então é uma matéria boa de defesa. Se o contrato foi suprido mais de 70%, teoria do adimplemento substancial, você consegue derrubar a busca e apreensão. Consegue bastante, tá? Esse princípio, essa teoria é bem utilizada pelos magistrados. Acordo com a instituição financeira. Tá, isso é bom e não é bom. Atente comigo pelo seguinte, como eu disse, a busca e apreensão, se houver a busca e apreensão, você tem que fazer a purga da mora dentro do prazo de 5 dias. O que ocorre é que alguns magistrados entendem que a purga da mora é o valor total do contrato, ou seja, a dívida toda que você tem com o banco. Então você tem que ir lá e quitar, senão você não consegue pegar o banco, você tem que fazer essa purga da mora. É complicado. Não nego que é complicado você fazer isso. Às vezes o cliente não tem esse recurso. Tá? Então, outra possibilidade, em vez de fazer a purga da mora, é você fazer o acordo direto com a instituição financeira. Só que o grande problema aqui é que a instituição financeira ela não vai cobrar só o valor das parcelas em atraso. Ela vai cobrar todos os valores das parcelas em atraso, ela vai cobrar taxas pra caramba. Então, resumindo, digamos que você está devendo 10 mil reais. 10 mil reais. Você tem um saldo devedor de
falta ainda 40 mil reais para você quitar o carro, mas 10 mil está em parcela em atraso, certo? Se você for fazer o acordo com o banco depois que houve a busca e apreensão para recuperar, não estou falando de acordo extrajudicial de quitação, que é aquele outro acordo que a gente falou, não. Eu estou falando agora de acordo para pegar o bem de volta depois de uma busca e apreensão. Se você fizer um acordo para recuperar o bem de uma busca e apreensão, se você deve, por exemplo, 10 mil reais de parcela em atrasado, o banco vai te cobrar 23, 24 mil. Tá? Então, é além do valor da dívida, mais que o dobro. Mas você consegue o veículo de volta. Às vezes você vai tomar um prejuízo bem maior. Então, às vezes, compensa você fazer esse acordo com a instituição financeira se você não consegue fazer a purga da mora. E a purga da mora é o que eu falei para vocês. A purga da mora é, dentro do prazo de 5 dias, você tem direito de saldar as parcelas em haver. Tá? Só que aí, como eu disse, tem magistrado que entende dessas parcelas vencidas tudo. O vencimento antecipado de todas as parcelas. E é meio complicado, tá? Você fazer a purga da mora. Agora tem magistrado que não. Então, assim, se o valor não for tão alto, você pode tentar fazer o depósito do valor, ou primeiro diligenciar com o juiz, lógico, né? Você vai diligenciar com o juiz para ver se o juiz acaba, ou então você tenta fazer o depósito judicial para ver se o juiz libera o veículo para você. Costuma acontecer dessa liberação do veículo, tá? Então, essas são as matérias de defesa. Outra questão também, ainda sobre a busca e apreensão, que eu tenho que explanar com vocês, é a questão da busca e apreensão indevida. Olha só, isso aqui remete lá àquele primeiro vídeo dos benefícios que eu falei com vocês. A questão é a seguinte, o banco ele não tem um controle, tá? Ele não tem aquele controle. Muitas das vezes, seu cliente ou a pessoa que te procura, às vezes não tem nem a revisional ainda, está com as parcelas em dia, mas devido à falta de troca de informação com o banco, ocorre a busca e apreensão. Já peguei vários casos aqui, assim. Então, assim, cliente que está com parcelas atrasadas, ele vai lá e paga as parcelas atrasadas, a assessoria não informa que as parcelas estão pagas, que está tudo em dia, que o cliente quitou, vem a busca e apreensão e prende o carro. Cara, aí é simples, é só juntar nos autos a prova da quitação, tem que ser dentro do prazo de 5 dias. Enfim, na cabeça que tem que ser dentro do prazo de 5 dias. Você vai lá e recupera o bem. Passou dos 5 dias, depois que o veículo foi embora, você vai buscar a multa, que é uma multa de 50% sobre o valor do veículo, tá? Do valor do empréstimo. Você consegue a restituição de tudo que você pagou e mais uma multa de 50% sobre o valor do bem. Está previsto no decreto 911 isso aí. E sem contar os danos morais. Então a busca e apreensão ela pode ser distribuída indevidamente, mesmo estando tudo pago. É uma ação que vai aparecer para você. Tá? A busca e apreensão pode ser distribuída indevidamente, você depositando o depósito judicial, realizando o depósito judicial. Acontece do banco entrar com a busca e apreensão mesmo nesses casos. É lógico que você está totalmente respaldado e como você está fazendo a consulta anterior, você só pede para o cliente tirar o carro para evitar qualquer transtorno, tá? Mas se chegar a perder o carro e você cometer um vacilo, é só ir lá e mostrar para o juiz todos os depósitos judiciais que o carro vai ser liberado de imediato. E lógico, cobrar danos morais é inevitável. E às vezes a manutenção da busca e apreensão depois que você faz o acordo. Você fecha o acordo, mas você fecha com uma assessoria. A assessoria que está mantendo a busca e apreensão é outra. Eles mantêm a busca e apreensão mesmo você tendo feito o acordo extrajudicial e quitando o carro. Aí nesse caso você tem que atravessar uma petição e entrar com... Ou melhor, você entra com a ação, conexa a busca e apreensão pedindo indenização por danos morais e o cancelamento da busca e apreensão você atravessa uma petição pedindo cancelamento falando que já houve o acordo para o banco se manifestar. Tá? Então, esses são os pontos que eu tenho para explanar com vocês acerca da busca e apreensão. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido bastante informação, porque esse é o tópico mais importante, é o que você tem que ter mais cautela dentro do nosso curso, é a busca e apreensão. Tá? Então, aguardo vocês até o próximo vídeo.